Começando mais um Podem, certo? Estamos aqui com Isabela, do 8º ano. e Juan Victor, do 3º A2. E uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos. E aí, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre SCPs. Para você que nunca ouviu essa sigla antes, significa Seguro, Contido e Protegido. E é uma organização fictícia criada pela internet não só do Brasil, como de outros países, de criaturas, seres, objetos, etc., que podem causar pânico na humanidade. E eles falam sobre como conter, o que são e toda a ficha. Ah, interessante. Então, não existe, né? Não existe. Tem. As classes tem a classe Safe, tem a Euclídeo e tem a Keter. A classe Safe, basicamente, são os SCPs mais fáceis de ser contidos. A classe Euclídeo são aqueles SCPs que são mais para suporte, para preparar outros SCPs. E tem os SCPs da classe Keter, que são os SCPs mais perigosos. Entendi. Acho que o mais legal disso tudo, na minha opinião, que uma coisa que não sabia, né, que foi você que trouxe essa informação, é que existem SCPs que ajudam a organização a conter outros SCPs. Eu acho essa uma das partes mais legais. Qual que é o nome? São... Ixi, me perdi na explicação. Talmiel. É o Talmiel. Isso. Então Nós vamos... trouxemos alguns exemplos. Então vamos lá. Vamos lá. Espera aí, esses exemplos aqui são que a gente tinha combinado, né? De cada um pegar dois exemplos e a gente vai mostrar aqui, né? Ela vai ler os meus e eu vou ler os delas e comentar um pouco da opinião do que, né? Sobre SCP. Vamos lá. SCP-999, ou chamado de Monstro das Cócegas. A classe dele é Safe, ou seja, ele é inofensivo ou facilmente contido. E a descrição dele é: SCP-999 parece ser uma grande amorfa massa gelatinosa, translúcida, laranja e viscosa. Pesa cerca de 54 kg e tem como consistência semelhante à de manteiga de amendoim. Parece bonitinho. O tamanho e forma do indivíduo mudam constantemente. Entretanto, na maior parte do tempo, ele tem o tamanho de um grande puff. Ou seja, a gente podia estar sentado no SCP Monstro de Cócegas agora. Sim. A composição de SCP-999 é baseada em uma membrana fina e transparente, que envolve sua massa laranja. O indivíduo parece não ter órgãos que possam ser notados. É uma gelatinona, basicamente. Tocar SCP-999 causa uma onda de euforia imediata. Quanto mais se é exposto a ele, mais intensa é essa euforia, pendurada por um longo tempo mesmo após a criatura se afastar. A atividade favorita do indivíduo é atacar os outros com cócegas. Ele costuma envolver uma pessoa por completo, do pescoço para baixo, e faz cócegas nela até pedirem para parar. Mas nem sempre atende a esses pedidos. Caramba, parece bonitinho. E nós temos imagens. Nossas imagens aí, editor. Esse CP-999 é uma gelatininha fofa. E se dá pra curar a depressão, dá? Você pensar? Acho que depende, na verdade. Depende? Acho que depende, porque a depressão pode ser causada por vários inúmeros motivos, mas eu acho que ajudaria, sim. Tem uma coisinha bonitinha dessa fazendo E cócegas. será que se SCP consegue matar alguém de cócegas? Eu acho que sim, porque disseram que ele nem sempre atende aos pedidos. Uhum. Então, pode morrer de rir. Vamos dar uma nota pra esse SCP, qual nota? De 0 a 10? Eu acho que 8. 8? Eu gostei dele, ele é bonitinho. Segundo exemplo. SCP-050, ou chamado de Velho do Saco. Tô com um pouco de medo. A classe dele é Keter, que são SCPs, se não me engano, muito difíceis ou impossíveis de serem contidos. A descrição dele é: SCP-050 é uma entidade humanoide,
atualmente medindo cerca de 6,5 metros de altura e atualmente localizado no fundo de uma mina interditada no Parque Nacional de Censurado. SCP-050 tem feições semelhantes a de um homem idoso caucasiano, que é um idoso calvo, não é? É, um idoso calvo, calvo. Com exceção de seu maxilar, que possui estrutura óssea e muscular, capacitando-o de abrir até um ângulo de 120 graus. Credo. É bem assustador. Eu lembro de ouvir quando eu era pequenininha sobre o homem do saco e tal. Se você estiver na rua, ele vai te passar e te capturar. Ou então, se você mentir ou desrespeitar, ele vai te pegar. Esse tipo de coisa faz muito criança pequena, eu acho uma maldade. Tipo, colocar essas coisas na cabeça dela. Ai, deixa só o Papai Noel, sabe? Acho mais fácil do que isso. Sabe uma coisa interessante? É que nessa corporação SCP, nos documentos que eles compartilham com as pessoas, eles colocam as coisas censuradas, como por exemplo aqui, Parque Nacional está censurado. Não dá para saber. Isso é bem legal. Sim, eu acho que dá mais um ar de... Não me lembro bem a palavra, acho que verdadeiro, que parece mais real. Mistério? Também, mas parece mais real, parece realmente uma organização. Tipo, vamos censurar tais dados porque seria perigoso se o pessoal soubesse disso. Eu acho que traz mais veracidade, não sei a palavra certa, mas parece mais real. De um jeito parece mais real. Eu acho que fica até mais misterioso. Bom, continuando. Semelhantemente, o pescoço e as vias aéreas de SCP-050 se encontram profundamente deformadas, com um diâmetro atual de 80 centímetros. Então ele tem as veias bem ressaltadas. Tipo exposta, né? Como se ele tivesse muito alterado o tempo todo. Em sua mão direita, a SCP-050 possui um saco de composição coriácea, com capacidade de cerca de 150 litros. Nossa! Análise de raio-x feitas à distância mostram que os ossos dos dedos e do metacarpo de SCP-050 se encontram profundamente deformados, provavelmente devido à posição de aperto constante que se encontra. Então, ele está sempre segurando o saco com muita força. Acredita-se que SCP-050 não é mais capaz de abrir ou realizar qualquer tipo de função complexa com seus tendões flexores naquela mão. Então, provavelmente ele surgiu já assim. SCP-050 é hostil a humanos. Caso um humano vivo entre ao alcance do indivíduo, este tentará capturá-lo e imobilizá-lo. Humanos capturados são, então, consumidos por SCP-050, em um processo semelhante à alimentação de uma serpente. Nossa, é ruim de imaginar, hein? É nojento. É bem nojento. Basicamente a história de quando a gente ouve quando a gente é criança. Não, eu não ouvi que ele ia me engolir inteiro, assim. Mas a gente parar pra pensar, é bem pesado a gente falar pra uma criança, né? Isso, que o cara vai passar, vai colocar ela dentro do saco e vai sequestrar, vai não sei embora. onde. É pesado. É bem pesado. Mas aqui eu acho que eles pegaram essa história e deixaram ela um pouco mais nojenta. Mais pesada, né? Acho mais pesada ainda, porque além de capturar, a pessoa ele ainda come. Então, é bem pesado. Após consumir o indivíduo, SCP-050 irá cair em estágio de letargia, rapidamente crescendo a uma razão de aproximadamente 1% da massa corporal por hora, até que a digestão do indivíduo seja completa. Uma cobra. Bem parecido com a digestão de uma cobra, só que eu acho que a cobra incha também, né? Porque ela não mastiga. Não, ela incha. Ela incha. SCP-050 não aparenta possuir metabolismo e não foi observado perdendo massa corporal mesmo após longos períodos sem se alimentar. No entanto, a SCP-050 possui um ciclo de sono não anômalo.
Então significa que ele cresce a cada pessoa que ele come? Vai crescendo, não é? Ah, sim. Já pensou? Nossa. Então, Ele pode ficar um gigante, né? ele pode ficar um gigante. Mas isso me faz pensar qual que seria o tamanho original dele quando ele surgiu. O tamanho antes dele começar a comer. Um gnomo? Será? Não. Pra brincadeira. Seria engraçado. E a foto. Eu achei que quando eu tava pesquisando o SCPs, porque antes de vir pra cá, né? Eu tava pesquisando alguns novos, e eu tinha visto essa foto antes. Aliás, coloca na tela, editor. A foto. Nossa, parece um ser meio élfico, assim, meio parecido com um ser de um jogo. Eu conseguiria ver facilmente esse personagem. No jogo? Sim. Eu achei muito. Na imagem que o editor vai colocar aí, uma coisa, né? Ele tá segurando um doce, né? Atraindo a criança e tal. Não tinha percebido que era um doce. Nossa. Pesado, bem pesado. Bom, vamos para os próximos exemplos. Agora Foi eu que selecionei. é a minha vez de ler. Vamos lá. SCP-294, máquina de café. Nome legal para um monstro, né? Classe do objeto, Euclídeo. Procedimento especial de contenção. Não há procedimento especial de contenção padrão para o item SCP-294. No entanto, somente funcionários de nível de segurança 2 ou superior estão autorizados a interagir com ele, e o SCP-294 está sendo armazenado na sala de lazer do segundo andar e é monitorado por 2 guardas de nível de segurança de autorização, nível 3, durante todos os momentos. Então, uma coisa legal é porque quando eu estou lendo isso aqui, é como se eu me sentisse um investigador, cara do FBI. Eu acho que me sinto parecida, mas é como se estivessem direcionando esse documento pra gente, falando assim, dá uma lida na descrição que vocês vão ser os próximos que vocês vão cuidar desse SCP. Credo. Vamos lá, a descrição dele. O SCP-294 parece ser uma máquina automática de venda de café padrão. A única diferença é perceptível sendo um painel de toque com botões de entrada correspondentes a um teclado QWERTY em inglês. O que é isso, sabe? Seria um teclado da língua inglesa. Da língua inglesa? Ao depositar 50 centavos em moeda dos Estados Unidos no encaixe de moedas, o usuário é solicitado a digitar o número de qualquer líquido, usando o painel de toque. Ao fazê-lo, um copo de papel padrão é colocado e o líquido indicado é derramado. 97 testes iniciais foram realizados, incluindo pedidos de água, café, cerveja, refrigerante, líquidos não consumíveis e como ácido sulfúrico, fluido de limpeza, óleo de motor, meu Deus. E cada um resultou em um sucesso. Peraí, então é máquina de café que pode pedir tudo, então. Sim, tem uma condição, mas você pode pedir qualquer líquido. Contanto que seja em estado líquido, você pode pedir qualquer coisa. Eu posso pedir ouro derretido? Pode. Nossa. Testes executados com materiais sólidos como diamante não foram bem sucedidos, já que aparentemente SCP-294 só consegue fornecer substâncias que podem existir em estado líquido. A gente consegue também, um líquido que a gente não conhece, do espaço. Tipo, se você escrever líquido quente do espaço... Alguma coisa assim. Pelo que eu me lembro, ele vai pegar alguma coisa relacionada, ou se realmente for muito impossível, tipo, líquido, urina de alienígena de Marte, não sei, ele não vai identificar. Não? Caramba. É digno de nota que depois de aproximadamente 50 usos, a máquina não respondia às outras solicitações. Depois de um período de aproximadamente 90 minutos, a máquina pareceu ter se reabastecido. É um cooldown. Você pode fazer tantos pedidos assim pra ela vai parar um pouco, por um tempo. Ela tá descansando.
É também interessante notar que muitos líquidos cáusticos que teriam consumo um copo de papel normal pareciam não ter efeito sobre os copos dispensados pela máquina. Por exemplo, o que você disse, ouro líquido, muito quente. E para um copinho de plástico, assim, de papel, desculpa, parece não ter efeito. Ou seja, poderia colocar ferro derretido ali e não causaria nada. Então ultrapassa as leis da física. Ultrapassa as leis de tudo. Mas testes estão previstos, especialmente para líquidos de temperaturas extremas, tais como metais fundidos e nitrogênio líquido. Dá para pegar do sol, né? Lava, sei lá. Tá. Nossa. Como sugerido, SCP-294 foi transferido para a sala de lazer do segundo andar como modo de economia de dinheiro. Após o acidente 29401, guardas ficaram estacionados perto do item e um certificado de segurança tornou-se necessário para se interagir com ele. Uma coisa legal também é que quando o SCP como se fosse tem subcategorias, né? Tipo 29401. Tipo, é como se fosse... faz parte dele ainda, né? Seria subcategorias, por exemplo, nesse caso aqui que a gente vai ler, pelo teste que foi mencionado, 29401, que foi esse acidente, né? E aí tem o número do SCP, mais um outro, que são essas subcategorias. Pode ser sobre testes, adendos e coisas a mais. Às vezes tem números na frente do SCP, ou então letras, como por exemplo foi o que a gente leu do Velho do Saco, né? Está escrito PT, que era português, significa que o SCP, teoricamente, ele foi encontrado aqui. Eu acho que é por causa da inspiração, né? Dessa história. A inspiração foi criada aqui. Já que existem várias corporações de SCP, né, em todo o mundo. Tem no Brasil, tem na China, na Rússia. Seria muito legal usar SCP tipo de histórias inspiradas assim em histórias que contam para criança, seja elas quais forem, tipo de outros países, porque aqui a gente conhece o Homem do Saco, que é mais nacional, mas assim, seria muito legal ler outras histórias, pesquisar, né, a fundo as histórias, de onde elas vêm, como elas surgiram e o SCP que foi inspirado nelas. Sim. Seria bem interessante. Tá, e aqui o incidente 29401. No dia 21 de agosto de 2005, a agente Joseph, aí está censurado, tentou usar o item SCP-294 para obter café durante seu tempo de intervalo, atribuído às 9h30 da manhã. A pedido do agente, censurado de novo, para ver o que o item faria, foi censurado, solicitou uma xícara de Joe. Como assim? Uma pessoa? Sim, tipo, eu chego lá na máquina e digito uma xícara de Juan, pra ver o que ela faz. Canibalismo. Não sei não, um experimento. Foi assim que ele pensou, só pra ver o que a máquina faria. Momentos depois de confirmar a seleção, a agente Joseph começou a suar profundamente e se queixou de tontura antes de desmaiar. Depois de mover o agente inconsciente para a enfermaria, a equipe médica recuperou o conteúdo do copo dispensado pelo item SCP-294, uma combinação de sangue, tecidos e outros fluidos corporais. É bem macabro, né? Bem macabro. Testes revelaram que a sequência de DNA do material biológico dispensado por SCP-294 combinavam com a de agente. É engraçado que eles censuraram aqui no documento, só que eles falaram uma xícara de Joe, né? Eles falaram o nome. Mas é que lá nos Estados Unidos, eu não sei se tem a ver, mas assim como, sei lá, Joãozinho, a gente tem o Joãozinho, né? Eles têm outros nomes também, então pode ser isso também. Apelido que você disse? Não, tipo, uma pessoa aleatória, Joãozinho. Joãozinho foi comprar banana. Sim, tipo fulano. Assim. Fulano. Entendi. Ou seja, nesse incidente eles comprovaram, né, assim, explicando melhor, de que essa máquina de café ela não cria aquele líquido, ela pega de algum lugar. Então, por exemplo, se você colocar, como eu disse, uma coisa muito absurda, ou ela vai pegar alguma coisa próxima daquilo, né, o que ela reconhecer como próximo, ou ela vai dar como indetectável, porque não existe. E ela precisa de alguma coisa que exista aqui
para entregar. Meu Deus. É. Nossa. É tipo teleporte, né? Eles teleportam o negócio. Ah, sim, teleporta. Pega de algum lugar. Tá. Aí tem aqui, adendos do SCP-294-F. Você sabe o que significaria esse F, não? Não, eu acho que é só pra diferenciar. Ah, tá. Após analisar a documentação sobre o SCP, censurado, sugeriu a testar a capacidade do SCP de recuperar líquidos específicos à distância. Então eles fizeram o que você falou, né? Tipo, se colocar fluido de tal pessoa, né? Tipo, líquido de tal pessoa, suco de tal pessoa, eles ali mais ou menos comprovaram de que a máquina tira de algum lugar. Então eles começaram testes para ver o quão longe ela consegue tirar. E se acontecesse o seguinte, a Terra, a gente está na Terra, né? Acabou a água. A gente está com essa máquina de café. Coloca água. Eu acho que ela daria como indetectável. Se eu não me engano, eu posso estar errada, ela pega daqui do planeta. Então se acabou aqui, eu acho que ela daria como indetectável. Então só pega da Terra? Se eu não me engano, sim. Em qualquer lugar do nosso planeta. Então, lá de fora. Então a gente. Vamos lá. Com a supervisão de 05, que apareceu aqui censurado, uma xícara da secreção de SCP-075 foi pedida, que é aquele SCP tímido, né? Acho que é ele. Eu acho que é. É o SCP tímido que a gente acabou não trazendo, mas é um SCP da classe Keter, que é realmente perigoso, que se você olhar para ele vai te matar, né? Por isso que ele se chama tímido. Foi comprovado que o produto era o líquido solicitado e o copo foi capaz de conter material. No entanto, o relatório do incidente 07507 foi reconhecido 2 horas após o teste. A violação do procedimento de contenção tinha ocorrido exatamente ao mesmo tempo que o teste ocorreu, acordando o SCP-075 para sua fase ativa. É que ele sempre fica dormindo, né? Ele sempre está dormindo. E quando ele acorda, ele fica muito, muito bravo e começa a destruir tudo. O item era capaz de segregar uma quantidade de solução básica igual à capacidade de um copo de café. Antes do procedimento de contenção, a emergência ser aplicado e o tornado passivo, o líquido não foi encontrado na investigação pós-acidente. Roubaram o negócio. Agora, Temos a foto da máquina de café. coloca na tela. E então, eu vou dar uma nota para muito, muito legal saber disso. Foi bem legal. Vou dar uma. Enquanto eu via, né? Porque esse SCP aqui eu conheci no podcast Balela. Então, enquanto eu tava vendo, né, sobre ele, a coisa que eu achei mais interessante foi porque assim, eu tinha muito essa dúvida. Da onde ele tira esses líquidos? Mas são de algum lugar do mundo. Então não tem como ele inventar alguma coisa. O que dá uma limitação para a máquina, né? Mas eu achei bem interessante e criativo. Esse SCP comum, a maioria. Eu vou dar uma nota. Vou dar a nota 8. Uma boa nota. Eu acho que eu não dei nota pra mim debruçar. É verdade, você não deu nota pra ele. Eu vou dar 9 porque eu gostei muito de como eles incorporaram essa história. Porque assim, dá um pouco de nostalgia essa coisa do Mundo do Saco. Que é uma coisa que eu escutava quando eu era muito pequenininha. Então deu um pouco de nostalgia. Eu gostei de como eles transformaram um monstro em um monstro pior ainda. Então eu gostei. Vou dar 8 porque não chega a ser algo super incrível, mas chega a ser algo, sei lá, dá pra fazer um monte de coisa com isso aqui, né? Dá. Sei lá, você tá aqui na sua casa e fala, eu quero um milkshake do Bob's. Aí vem lá e aparece no copo. É legal. Mas ao mesmo tempo, parando pra pensar, seria roubo. Porque ele está em algum lugar do mundo, então ele vai tirar de um bolso. Sim. De graça. De graça. Vamos lá para o próximo exemplo e último. Uma pena, né? Mas tá. SCP-173-BB de concreto. Esse daí eu já ouvi falar já, mas eu não sei muito bem do que se trata. A classe dele é Euclídeo, então ele não é tão perigoso, mas não muito Ele é bem imprevisível. imprevisível.
O procedimento de contenção do SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando o funcionário precisar entrar na câmara do SCP, não menos que 3 devem entrar a qualquer momento, e a porta deve ser retrancada após a entrada. E em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com o SCP-173, até que todos os funcionários tenham desocupado e retrancado a câmara. Por que tem que ficar 2 olhando? É bem parecido com o tímido. Quando alguém olha pra ele, ele reage negativamente. Só que é ao contrário. É ao contrário. Isso, é ao contrário. Parecido com o tímido, mas é ao contrário. Você precisa ficar olhando pra ele. E se você não olhar... Se não olhar, ele te mata. Ele te ataca na velocidade da luz. Mais rápido que isso, talvez. Credo. É interessante porque toda essa parte precisa de uma equipe extremamente treinada, porque todo mundo precisa ficar olhando pra ele todo momento. Um vai piscar, avisa, e aí os outros ficam olhando, aí pisca. Entendeu? Precisa ser assim. Eu não teria coordenação pra isso. Nossa, eu não consigo não também. Já pensou? Você ganhava aquelas brincadeiras? Não pisca, de não piscar? Não. Eu nunca ganhei. Eu achava muito fácil. Eu não ganhava também. Então eu não ia ser boa pra esse trabalho. Vamos lá, descrição. Movido ao sítio 19, que é como se fosse um lugarzinho, né? Tem os lugarzinhos para os SCPs, né? É como os sítios arqueológicos, que são lugares onde os arqueólogos procuram ossos. Aqui tem os sítios dos SCPs onde eles são contidos. Interessante. A origem é desconhecida até o momento. Composto de concreto e reforços metálicos. Com traços de tinta spray da marca Krylon. Krylon, fala. Eu acho que... Eu não conheço essa marca, mas eu acredito que seja assim. SCP-173 é animado e extremamente hostil. Que legal, ele é animado. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara não são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar, que nem você falou, né? Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Olha, bacana. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4, que eles têm umas regras, né, para cada procedimento, né? Os funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindo da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Nossa, bizarro, hein? Já pensou? Bizarro. Nossa, isso é considerado normal e qualquer mudança neste comportamento deve ser avisado ao supervisor HMCL encarregado. O que será? Deve ser tipo capitão. É uma sigla para capitão, para não revelar o nome. Para capitão assim. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. O bichinho ele tem necessidades, né? Imagens na tela. Então, ele assim, se você olha pra ele, você não lembra de um bebê de concreto, mas não sei, pra mim faz sentido. E foram o que os meninos do Balela disseram. Bom, nossos exemplos chegaram ao fim. Que uma pena. Deixa eu dar uma nota pro bebê de concreto, eu vou dar 10, porque no final eu gostei. Altas coordenações pra cuidar dele. Eu teria um em casa, um cachorrinho, né? Tipo um cachorro. Você precisa ficar olhando 100% do tempo. Então vamos para o nosso encerramento e a hora dos salves, né? Sim. E você quer dar... Para toda a equipe do Service e o pessoal que nos ajuda aqui nas gravações e o pessoal que também participa das gravações que fazem ou que ficam atrás ou que levam a mesa. E também salve para o nosso editor João Lucas e para o nosso amigo Pedro ali. E é isso. Um tchau.